Veja só o que a multidão falava sobre Jesus. Veja o que a multidão falava do teu Cristo, do teu Jesus, do nosso Salvador. Veja que a multidão olhava para Jesus e via que Jesus tinha uma autoridade. Eles viam que ele não era que nem os fariseus. Porque os fariseus, eles falavam uma coisa e não viviam. Jesus, além de ter a autoridade de Deus na vida dele, ele vivia. E é muito lógico e claro, irmão, quando você vê um homem e uma mulher de Deus que tem a autoridade de Deus. Você vê na hora, quando ele está cantando, ministrando, quando ele está pregando a palavra de Deus. Ele é diferente. Ele está conversando com você antes do culto, ele está sorrindo com você, ele está alegre com você, mas quando esta pessoa assume um lugar para fazer algo para Deus, quando ele assume um lugar, um púlpito para pregar, ou algum lugar para louvar o nome do Senhor ou pregar a palavra de Deus, as pessoas notam que há algo diferente nesta pessoa. Por quê? Porque Jesus, o próprio Cristo, ele tendo autoridade, ele mesmo falou para os seus discípulos: eu vos dou autoridade para expulsar demônios, para anunciar a palavra com poder. Então Jesus deu essa autoridade para os discípulos, para os servos do Senhor. E você que foi escolhido por Deus, você que tem uma chamada de Deus, essa autoridade, ela tem que estar na sua vida. Porque se você recebeu de Deus que você vai ser um pregador, que você vai ser um levita, que você vai anunciar as boas novas, que você vai ser um missionário, que você vai fazer algo no reino de Deus, você tem que ter essa autoridade de Deus. E se Deus fez essa promessa na tua vida, você tem essa autoridade de Deus. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas pregando a palavra do Senhor, mas tu vê que eles não têm autoridade, tu vê que eles não têm palavra, tu vê que eles ficam desabafando em cima do altar, não tem experiências com Deus, e quando aparece alguém que tem experiência com Deus, eles ficam duvidando daquilo que você está falando. Geralmente, irmão, quando uma pessoa não tem experiência numa coisa, ela vai questionar aquilo que você está falando por causa da experiência dela, porque ela não tem nada, ela não tem intimidade com Deus, não tem experiência com Deus. E quando alguém aparece falando alguma coisa, eles acham que é mentira. Mas eu quero dizer para ti, essas experiências que você tem, é com elas que você tem que andar. É nelas que você tem que se afirmar. Lembra de Davi? Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, Saul chegou para ele: tá aqui minha armadura, vista ela. Quando Davi botou aquela armadura, ele se sentiu estranho, ele se sentiu desconfortável. Ele disse: não, eu não vou com essa armadura aí. Por quê? Porque a arma de Davi não era armadura, não era espada e não era escudo. A arma que Davi tinha, que ele usava, primeiro, era a fé em Deus. Segundo, ele tinha sua harpa que ele louvava a Deus. E terceiro, ele tinha sua funda. Então o que vai funcionar na tua vida não é aquilo que tu pega emprestado dos outros. O que vai funcionar na tua vida é a tua experiência com Deus. É aquilo que Deus te deu. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho e Moisés libertou o povo de Israel, o que Deus deu para ele? Um cajado. Quando Moisés deu de frente com o Mar Vermelho e o faraó vinha atrás e tinha pedra de um lado e pedra do outro lado, Deus disse: toca com o cajado nas águas e as águas vão se abrir. E Deus naquela noite soprou um vento oriental a noite toda e o mar se abriu. E Moisés não usou uma outra coisa do lado do Egito, uma espada que ele lutava no Egito, não. Ele usou aquilo que Deus deu para ele, que foi o cajado. Então, em vez de você ficar observando os outros,
ou querendo pegar alguma coisa de um do outro. Não, pega, usa aquilo que Deus te deu. As pessoas sempre vão te julgar pelas experiências que você tem com Deus. Mas o que importa é que Deus está com você. O que importa é que o Deus do céu está na tua vida. E o resto não importa, irmão. O que importa é você pregar e ser usado por Deus em nome do Senhor Jesus. Seja usado por Deus.